destrutivas e outras para valorizar. Quando o fogo passa, por exemplo, em um campo, em um local, nós podemos observar que ele vai fazer uma mudança no ambiente. Igual essa imagem que nós temos para você, quando ele passa em uma mata, em uma floresta, ele vai trazer algo destrutivo, ele vai destruir, ele vai queimar. Bem verdade que hoje em dia até não é recomendável mais usar esse nível de técnica, mas antigamente, antes de se plantar, as pessoas queimavam a terra, queimavam o campo. Para quê? Para que ela pudesse trazer os seus nutrientes, ela se tornasse mais valioso os seus nutrientes para a plantação. Mas vamos ficar com a imagem do fogo passando e destruindo. Mas por outro lado, nós também vamos observar que o fogo também passou por aqui. E aqui foi diferente. Tirou um mineral que estava dentro da terra, tinha um nível de impureza junto com ele, mas quando ele passou pelo fogo, ele valorizou. Então o fogo, onde ele passa, inevitavelmente ele vai produzir uma mudança no ambiente, seja para destruir ou seja para valorizar. O certo é que onde o fogo passa, ele muda completamente o ambiente. Não é diferente quando nós falamos do fogo de Deus, do fogo que vem do céu. Quando Deus manifesta o seu fogo na terra, e nós vamos dar hoje uma caminhada dentro da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, quando o fogo de Deus é manifesto na terra, seja ele em formato físico ou simbólico, tem o mesmo propósito, mudar o ambiente, provocar uma mudança no ambiente. Algumas vezes trazendo destruição, outras vezes trazendo purificação. Mas o certo é que o ambiente vai mudar completamente e a partir daí vai se ter uma presença palpável de Deus e uma transformação para a vida humana, boa ou má, porque o fogo tem essa característica. Diante disso, deste elemento chamado fogo, que a primeira informação que nós precisamos guardar é: onde o fogo passa, nada fica igual. Diga comigo, onde o fogo passa... Vamos lá, onde o fogo passa, nada fica igual. Vai provocar algum nível de mudança, de transformação, seja boa ou seja ruim, seja destrutiva ou para valorizar. O certo é que o ambiente não será mais o mesmo. Quando Deus se manifesta na terra através do fogo, ele tem o mesmo objetivo. Por isso ele vai usar a linguagem do fogo. Toda vez que Deus manifesta a sua presença, e um dos símbolos da presença de Deus é o fogo, ele está querendo dizer, ao passar aí, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa será transformada. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje é que a linguagem de Deus é fogo. A linguagem de Deus é... Talvez alguém pergunte assim, qual é a linguagem que Deus fala com os homens? Deus fala em português, hebraico, tal? Não, Deus fala através do fogo. Fogo sempre foi a linguagem que Deus se comunicou com o ser humano na terra. Por que então Deus usou a linguagem do fogo? Você saberia me dizer por que Deus então não escolheu outra linguagem, assim a do fogo, para falar e se revelar ao ser humano? Se você não sabe, então pergunte para mim. Pastor, pergunte, pastor, por que Deus usa a linguagem do fogo? Eu vou lhe dar dois motivos. Primeiro, o fogo ele tem um duplo poder. Destrói o que é impuro e refina o que é precioso. O fogo destrói o que é impuro e valoriza, e refina ou valoriza o que é precioso. Por isso que Deus manifesta o fogo na terra. Dependendo da forma que nós recebemos, pode ser destrutivo, mas também pode valorizar. Pode purificar as nossas vidas. E o segundo motivo, eu quero usar exatamente palavras bíblicas para revelar isso. Quando a Bíblia, no hebraico, traz a instrução sobre o fogo, eu achei algo muito peculiar que me chamou muito a atenção e traz um motivo pelo qual Deus revela-se através do fogo. A palavra fogo no hebraico é a palavra esh, escrita com o Aleph e o Shin. Dentro desse slide aqui, vamos começar de baixo para cima. Fogo, na Bíblia em hebraico, se escreve Esh, com duas letras hebraicas, Aleph e Shin. Quando Deus
quer se comunicar, ele sempre vai usar alguns jogos de palavra interessantes. Então, quando ele fez o homem, ele chamou o homem de Ish. Aí você vai olhar, né, não vai esquecer mais, olhar para o homem e dizer assim, Ish. Hã? Tem como, né? Olha para o cara e diz assim, Ish. Então, homem em hebraico é Ish. Olha como é escrito, Aleph, Iod e Shin. Quando fez a mulher, que deu uma melhorada, né? Depois o homem foi, vamos dizer assim, o primeiro protótipo. Quando fez a mulher, deu uma melhorada. Deus teve que acrescentar um pouquinho de coisa a mais. Em vez de Ish, agora é Ishá. Né? Quando a mulher olha para o homem e diz assim, Ish, aí ele olha para ele e diz assim, Ishá. Não vai ter chá? Só para você decorar. Tá bom? Ishá. Veja bem, as mesmas letras. Aleph, Iod, Shin, e Deus acrescentou mais uma letra no final, a letra Re. Ok? O que isso tem a ver, pastor? Da palavra fogo para a palavra homem e mulher, o que é que tem em comum? As letras Aleph aparece no fogo, aparece no homem e aparece no nome da mulher. E a letra Shin também aparece no nome do homem e no nome da mulher. Ok? O que é que diferencia o nome do homem e da mulher do fogo? A letra Iod. Iod. A letra Iod, ela, quando a gente traduz português, nós traduzimos pela letra Y, porque no hebraico não existe a letra J. Então, por isso é que, quando nós falamos de Jesus em hebraico, nós chamamos ele de Yeshua. Por quê? Porque não tem a letra J. Iod é a letra que se escreve o nome de Jesus. Começa-se com Iod, Yeshua. Isso vem revelar o que para nós? Volta lá, por favor, na outra tela. Obrigado. Quando o ser humano, o homem, tem Jesus na sua vida, vai continuar tendo fogo. Sim ou não? Mas esse fogo vai purificar. Quando a mulher também tem fogo, Aleph e Shin, Jesus está na sua vida, também vai purificar. E o Reis também está no nome de Deus. Então, se Deus está presente, se Jesus está presente na vida do homem e da mulher, o fogo vai purificar. Agora, se tirar Jesus da vida do homem e da mulher, sobra o quê? O fogo que destrói. Entendeu porque é que Deus fala sobre o fogo? Ele diz para mim e para você, eu e você, todos nós vamos passar pelo fogo de Deus. Se Jesus estiver na nossa vida, o fogo vai purificar e valorizar. Agora, se tirar Jesus da nossa vida, o fogo vai destruir. Agora olha para quem está do seu lado e diz assim, se eu fosse você, eu não deixava Jesus sair daí não, viu? Porque senão o negócio vai ficar ruim. Então veja bem, com a mesma palavra que Deus se revelou com o fogo, ele se revelou ao criar o homem e a mulher. E ele diz assim, olha, o homem e a mulher inevitavelmente vai passar pelo fogo. Agora, se tiver Jesus no meio, purifica. Agora, se faltar Jesus, destrói. Porque o fogo só tem dois objetivos. Ou ele purifica, ou ele destrói. Amém? Entendido? Então, por isso que Deus sempre se revelou sobre o fogo. Por quê? Porque o fogo de Deus inevitavelmente passará pela vida humana. Se Jesus tiver, beleza. Se não tiver, vai dar problema. Se Deus estiver na vida do homem e da mulher, o fogo purificará, como eu já disse. Mas se Deus for removido, sobrará apenas o fogo que destrói. Por isso, Jesus precisa estar em nossas vidas. Por isso é que Jesus veio primeiro na terra, ensinou, bateu na porta para morar no coração, para depois mandar o fogo de Pentecostes. Porque se o fogo de Pentecostes tivesse descido sem eles antes de ter recebido Jesus, eles seriam destruídos. Mas como receberam Jesus primeiro, quando o fogo de Pentecostes vieram, eles foram valorizados e se tornaram homens e mulheres do qual o mundo não era digno. Amém? Então a gente tem que entender que todos nós inevitavelmente passaremos pelo fogo de Deus. Se tivermos com Jesus, ótimo. Se não tivermos, vai dar problema. Por isso, querido, Deus sempre se revelou com o fogo, porque ele mostra que fogo tem dois princípios importantes.
Lá no Éden, quando ele expulsou o homem do jardim depois de pecar, ele colocou o anjo com uma espada de fogo na porta. Quando ele chamou Abraão para ser o pai da nação de Israel, ele fez uma aliança com o fogo, em Gênesis capítulo 15, que eu vou falar um pouco mais depois. Quando ele quis destruir Sodoma e Gomorra, ele também mandou fogo do céu. Quando ele foi entregar a sua lei em Pentecoste, o primeiro Pentecoste no Sinai, em Êxodo 19, havia fogo no monte para ele entregar a sua lei. Quando ele foi inaugurar o tabernáculo, Êxodo 40, veio fogo do céu sobre o primeiro holocausto e queimou aquele holocausto para dizer que estava sendo inaugurado ali um novo tempo de adoração no tabernáculo. Temos outros exemplos na Bíblia. Elias, Gideão fizeram sacrifícios ao Senhor e veio fogo do céu. E Atos capítulo 2, já no Novo Testamento, diz que a descida do Espírito Santo sobre a igreja veio como uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um, mostrando que Deus ali estava presente. Porque onde Deus se manifestar, sempre haverá o simbolismo do fogo. Porque Deus fala através da linguagem do fogo. Amém? Então, já entendemos isso. Onde Deus se manifestar, para saber se tem a presença de Deus, a linguagem que ele vai usar é a linguagem do fogo. Deus sempre falará, sempre revelará usando o fogo. Está me entendido? Muito bem. Deus manifesta através do fogo. O fogo caiu, o fogo veio. Agora a pergunta é, e agora? Depois que Deus manifesta o seu fogo, o que é que a gente faz? Apaga? Veio o fogo em Pentecostes, Atos 2, veio sobre a igreja, encheu a igreja. O que é que a igreja precisa fazer com esse fogo? Domingo passado nós tivemos aqui um momento de Pentecostes tremendo, manifestação, o poder de Deus, ativação de dons, cura, milagres, ok. O que é que nós vamos fazer com esse fogo depois de domingo passado? O que é que nós vamos fazer? Essa é a grande pergunta. O maior desafio, querido, não é o momento que Deus manda o fogo. É o que nós vamos fazer depois que ele se manifesta. Que Deus vai falar através do fogo, isso é fato. Deus vai falar através do fogo. O grande detalhe não é Deus mandar o fogo. Quem mandar fogo, ele manda a qualquer hora, do jeito que ele quiser. O detalhe é o que é que nós vamos fazer depois que recebemos o fogo de Deus em nossas vidas. O que vamos fazer? Algumas coisas a gente precisa entender. Deus manda o fogo, mas a responsabilidade de mantê-la acesa é nossa. Deus manda o fogo do céu, mas a responsabilidade de manter acesa é nossa. Então não dá para a gente ficar assim, meu Deus, manda fogo do céu, aviva, transforma, purifica, e manda. E a gente diz assim, apagou. Deus manda de novo? Não, não é assim que funciona. Ele manda uma vez e nós temos a responsabilidade de manter aceso. Isso ele revelou quando inaugurou o tabernáculo. Quando Deus mandou fazer um tabernáculo no deserto, o primeiro sacrifício foi colocado, veio fogo do céu e caiu sobre aquele animal que estava sendo queimado. E ali os sacerdotes foram, pegaram parte daquele fogo, levaram e colocaram na menorá e colocaram lá no altar do incenso. Por isso é que dentro do tabernáculo só podia usar o fogo que veio do céu. Teve 2 rapazes, filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú, que inventaram de levar um fogo diferente. E quando eles tentaram colocar no altar, o fogo se voltou contra eles e matou. Por quê? Porque o fogo que Deus manda não pode ser substituído. Ele precisa ser mantido aceso. E a responsabilidade não é de Deus, é nossa. Você está com uma cara que não está acreditando. Então eu vou ter que ler a Bíblia para você. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que Deus fala. O fogo ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Deus mandou o primeiro fogo, lembra? Quem era que ia lá toda manhã colocar lenha nova para o fogo ficar aceso? Era Deus?
Era quem? Então Deus mandou o fogo, mas a responsabilidade de manter acesa era do sacerdote. Vamos continuar? O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Então é ordem de Deus. Deus manda o fogo, mas quem mantém aceso somos nós. Então Deus mandou um fogo de avivamento sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou agora esperar o próximo culto que Ele vai mandar fogo. É assim que funciona? Não. Quando Ele manda a primeira vez na sua vida, torna-se responsabilidade sua. Quando Ele manda sobre a minha vida, torna-se responsabilidade minha manter o fogo aceso. A manifestação inicial é soberana. Ela vem do céu. Mas a manutenção do fogo exige a participação humana. A ordem era que o altar tinha que estar aceso diariamente. Isso fala do quê? Disciplina. Todo dia o sacerdote acordava, no mesmo horário, ele ia, pegava lenha, colocava, e agora ele mantinha o fogo aceso. Isso mostra o quê, querido? Que quando eu e você recebemos algo do Senhor, um dom, um talento, uma unção, uma experiência, cabe a nós todo dia termos uma manutenção para que o fogo de Deus continue aceso em nossas vidas. Repito, não é responsabilidade de Deus manter o fogo dele aceso em nossas vidas. É um ato soberano dele manifestar o seu fogo e a sua glória sobre nós. Mas a responsabilidade é nossa, que vem pela disciplina de todo dia buscar o Senhor, de todo dia estar na presença do Senhor, de todo dia fazer uma oração, de fazer jejum, busca de Bíblia, de palavra, conhecimento, desenvolvimento dos dons, dos talentos. Isso Deus não vem fazer por nós. Para manter o fogo aceso, precisa que nós assumamos responsabilidade. Porque senão o que é que acontece? Apaga em nossas vidas e nós ficamos correndo atrás do fogo. Ah, Deus está fazendo tal coisa em tal lugar, e o indivíduo corre para lá. Aí ele tem uma emoção passageira, porque ele não tem responsabilidade. Aí ele diz assim, não, agora esse lugar ficou frio, essa igreja ficou fria, eu vou correr para outro lugar. Querido, ele pode correr o mundo inteiro. Enquanto não assumir responsabilidade de manter a presença de Deus na sua vida, inútil será correr atrás do fogo. Isso é inútil. Porque Deus manifesta, mas a responsabilidade é nossa. O fogo é dado por Deus, mas a lenha é a nossa devoção diária. Se você acender um fogo hoje e esperar até quarta-feira para colocar mais uma lenha, o fogo sobrevive? Se você acender um fogo quarta-feira e esperar chegar domingo para colocar mais uma lenha, o fogo sobrevive? E como é que a gente quer que a nossa vida espiritual com Deus sobreviva vindo uma vez por semana na igreja? 2 vezes por semana na igreja? Tem que vir? Tem. Coloque amor nas minhas palavras. E nem arranje desculpa para não vir na casa do Senhor. Mas a devoção diária da sua casa é que mantém o fogo aceso. Aquela devoção que não precisa ter ninguém te chamando a atenção, ninguém te cobrando. É aquela que você assumiu uma responsabilidade. Esse horário é meu e de Deus. Seja num devocional, seja numa oração, seja numa busca, seja num estudo, seja no crescimento do seu conhecimento sobre Deus, precisa. Por isso que para manter o fogo aceso, nós temos que decidir entre compromisso ou comprometer. Compromisso ou comprometer. Parece que são 2 palavras iguais, mas você vai entender a diferença. Tudo que Deus nos dá, nos propõe, nós temos que assumir compromisso. Ou assumimos um compromisso com aquilo que Deus nos deu, ou nós vamos comprometer o projeto de Deus. Porque Deus não dá nada aleatório para ninguém. Tudo que Deus libera sobre a vida de alguém tem um propósito, tem um projeto, eu digo um projeto. Então tudo que Deus te dá tem um projeto. Se você se compromete, você vai manter aceso e ele vai dar resultado. Agora, se você
não assumir o compromisso, você vai comprometer o projeto. Por isso a gente tem que decidir compromisso em vez de comprometer. Os dons que Deus nos dá, querido, nós precisamos assumir o compromisso. E como é que eu assumo o compromisso com o dom que Deus me deu? Despertando esse dom, aprendendo sobre esse dom, desenvolvendo esse dom, colocando em prática os dons, os talentos, seja o que for. Isso é assumir compromisso. Agora, quando é que eu comprometo? É Deus me dá um dom, Deus me dá um talento, e eu não cuido, eu enterro, eu abandono, e aí eu vou comprometer, colocando em risco de perda o projeto dado por Deus. Então entenda, querido, quando o Senhor nos chama, Ele tem um projeto. Ou nós assumimos um compromisso, ou nós vamos comprometer todo o projeto. Por que Deus faz assim, querido? Porque Deus sempre trabalha em parceria com o ser humano. Ele mandou o fogo e mandou que o sacerdote mantivesse aceso. E por que Deus faz isso? Porque Deus, quem, queridos? Quando Deus manda o fogo do céu, Ele já se comprometeu. Quando Deus manda o fogo do céu, Ele já se comprometeu. Por isso é que nós, para mantermos aceso na terra, precisamos nos comprometer também. Assumir um compromisso também. Gênesis capítulo 15. Vou lhe dar um exemplo aqui de como Deus se compromete conosco quando Ele manda o seu fogo do céu, quando Ele manifesta a sua presença. Gênesis capítulo 15, versículos 9 a 12, e depois eu vou saltar para o 17 e 18 para ficar mais eficiente a leitura. Diz assim: o Senhor lhes disse, eu disse a Abrão, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou ao meio, pôs as metades de um lado e de outro diante de si. As aves, porém, não cortou pelo meio e colocou uma de cada lado. Aves de rapina desciam do céu sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Versículo 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão. Vou tentar explicar para você. Abrão já tinha ouvido a voz do Senhor, lá em Ur dos Caldeus, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei. Ele tinha uma promessa só auditível. E ele veio no meio do caminho, lutou, guerreou, tal. Quando chega no capítulo 15, ele já está querendo desanimar da promessa. Entrou na tenda dele, aquele calorzão do meio-dia, ficou lá dentro, quieto, sossegado e pensando, será que a promessa vai cumprir? Será que aquilo que Deus me deu, que até hoje eu tenho preservado, me comprometido, lutado, será que vai acontecer? Nessa hora Deus chega com ele. Abrão, o que está fazendo aí dentro dessa tenda? Se você ler desde o começo do capítulo, diz que Deus fez-lo sair. Fez ele sair da tenda. Originalmente foi como se Deus tivesse colocado a mão na costa dele e empurrado ele para o lado de fora da tenda. Calorzão do meio-dia. E disse assim para ele, olha para o céu. Aí ele olha, aquele calorzão do meio-dia, o solzão quente na cara. Aí Deus diz uma coisa bem engraçada para ele. Conta as estrelas. Dá para contar a estrela meio-dia? Nem meia-noite não dá. Você até arrisca, tem uma hora que você perde as contas. Agora imagina meio-dia. E ele ficou assim, pois é, sua descendência vai ser que nem essas estrelas. Mas até hoje você só ouviu a promessa. Vamos colocar em prática? É como se Deus dissesse assim, eu dei uma palavra para você, vamos registrar no cartório? Essa palavra, para poder ter validade mais efetiva, para você ter direito de cobrar? Abraão, ok. Então você vai fazer o seguinte, pega 3 animais, uma novilha, um carneiro e uma cabra, e você vai trazer os 3, vai cortar no meio, vai colocar metade do lado da estrada, metade do outro. Então metade do novilho desse lado, metade desse. Metade da cabra aqui, metade aqui. Metade do cordeiro aqui, metade aqui. As 2 aves, pombinho e rolinho, você vai colocar uma do lado e outra do outro.
Por que que Deus fez exatamente aquilo? Porque naquela época não existia cartório como diz de hoje. Então, quando as pessoas elas queriam selar uma aliança, um compromisso, eles faziam esse tipo de sacrifício. Colocavam os animais partidos, e quem se comprometia passava pelo meio, que queria dizer o seguinte: se eu não cumprir o que nós acordamos, se eu não cumprir com a minha palavra, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, seja partido ao meio. Era assim que eles faziam uma aliança. Só que o texto que eu li para você diz que quando Abrão colocou, ele adormeceu. E quem foi que passou no meio, no formato de fogo, dizendo: se eu não cumprir a promessa que eu dei, aconteça comigo igual aconteceu com esses animais, seja partido no meio? O próprio Deus. O próprio Deus disse: quando eu faço uma aliança, quando eu dou um talento, um dom, quando eu dou um chamado, quando eu libero algo na sua vida, você pode até deixar pagar, mas a minha aliança permanece de pé, e aconteça comigo como aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa em sua vida. Deus se compromete. Agora a pergunta é: qual o nosso nível de compromisso nessa aliança com Deus? Deus se compromete ao ponto dele dizer: pode me partir ao meio. Aí você diz: ah, mas isso é impossível, ele é Deus, tudo mais. Você acha que Deus mente? Você acha que Deus brinca? Deus está dizendo que se não tiver uma força maior que não existe, ele mesmo se parte ao meio, se ele não cumprir a promessa dele, a palavra dele. É isso que ele estava dizendo. Para você ver que ele faz aliança com Abraão, e como é que ele manifesta? No fogo. Como se fosse uma coluna de fogo, ele passou bem no meio, dizendo: Abraão. E quando ele termina de passar, Abraão acorda e ele diz assim: eu faço uma aliança com você. Porque quando Deus manda fogo do céu, ele já se comprometeu conosco. Agora nós precisamos ter o compromisso de manter aceso na terra. Se Deus te deu um talento e um dom, meu irmão, ele já se comprometeu com você lá no céu. O detalhe é: qual o seu nível de compromisso na terra? Quando Deus te salvou, ele já se comprometeu lá no céu de te fazer filho de Deus e ter um lugar reservado na Nova Jerusalém de Deus para você. A sua morada está preparada. Agora o detalhe é: qual o seu compromisso na terra? Porque Deus manda o fogo, mas a responsabilidade de manter acesa é de quem? Bata no peito e diga: minha. Não passa para os outros não. Vou repetir: Deus manda o fogo do céu sempre com um propósito definido, já com uma aliança, já ele se obrigando a algo. Agora, de quem é a responsabilidade de manter esse fogo aceso na terra? Minha. É minha, é sua, é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Então, querido, Deus ele se compromete, né? Se até Deus quando se manifesta sobre o fogo, ele assume um nível de compromisso, por que o ser humano não assume? É porque ainda não descobriu que a linguagem de Deus é fogo. Porque ninguém escapa do fogo de Deus. Se você tiver uma aliança com ele, o fogo vai destruir ou purificar? Vamos lá. Se você tem uma aliança com Deus e o fogo do céu vier sobre a sua vida, destrói ou purifica? Destrói ou valoriza? Por isso é que ninguém escapa do fogo de Deus. Como é que essa terra vai acabar? Com fogo. E nós, igreja, vamos passar pelo último fogo que vai destruir a terra? Não, porque nós já passamos pelo fogo da aliança com ele. Estaremos de eternidade em eternidade com ele. Pode celebrar o Senhor, meu irmão. Aleluia! Mas ninguém escapa do fogo de Deus. Ninguém. Então, meu irmão, mantenha o fogo aceso na sua vida para todo dia valorizar, para todo dia purificar. Não espera o fogo para destruir, não. Aproveita já o fogo que purifica, a face do fogo que purifica. Por quê? Porque o fogo, nós precisamos do fogo para mudança de vida. Para mudança de vida. O fogo de Deus, ele não vem apenas para te arrepiar. Não, pastor, domingo aqui foi uma unção, eu saí daqui todo arrepiado. Não, irmão, era frio. O que deixa arrepiado é frio. Tá?
uma corrente de vento, alguma coisa assim. Ele vem para consumir a impureza e provocar mudança de vida. Toda vez que o fogo se lembra lá na primeira imagem que eu mostrei para você? Toda vez que um fogo passa em um ambiente, esse ambiente muda, não fica igual. Quando passa o fogo de Deus em nossas vidas, também não fica igual. Lembra de Isaías? Profeta, ia na igreja, tinha função na igreja, tinha cargo na igreja, estava meio desistido. Um dia ele pensando assim, hoje eu vou lá na igreja entregar o meu talento, vou entregar o meu trabalho, vou entregar tudo. E na hora que ele entra lá, Deus aparece para ele como se fosse fogo. Aparece diante do altar. E aí, Deus manda um anjo. E o anjo pega uma tenaz, que é como se fosse um garfo grande, uma brasa que estava no altar, e tocou na boca de Isaías, porque ninguém escapa do fogo de Deus. Quando ele foi com a brasa para o lado de Isaías, Isaías gritou logo o quê? Ai de mim que vou perecer. Só que apesar dos erros de Isaías, guarde bem isso, apesar dos erros de Isaías, ele tinha compromisso. Então o fogo foi lá, queimou a iniquidade da vida dele e transformou ele no maior profeta do Antigo Testamento. Agora, se Isaías não tivesse compromisso, o fogo tinha matado ele. Porque ninguém escapa do fogo de Deus. Ele foi tocado, e diz a Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 7, e foi removida a sua iniquidade. Já expliquei milhares de vezes aqui o que é iniquidade, pecado intencional. Mesmo praticando pecado intencional, no dia que o fogo tocou ele, mudou a vida dele, a iniquidade foi tirada, ele manteve o fogo aceso dali para frente e se tornou o maior profeta messiânico, profetizando detalhes da vida de Jesus 700 anos antes de Jesus vir na terra. Porque o fogo, onde passa, modifica. Na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, não foi diferente. Antes do fogo de Deus vir, estavam 120 pessoas trancadas dentro de um cenáculo, orando bem baixinho, escondido, para ninguém saber que eles estavam lá. Pessoas medrosas, acovardadas, mas tinham compromisso com uma promessa que Deus deu. Não eram super-homens, super-mulheres, era gente que estava com medo. Era gente que estava acovardada pensando, o Império Romano, assim como matou nosso mestre, vem atrás de nós. Eles estavam escondidos com medo, mas o Senhor tinha dado uma palavra para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mesmo com medo, eles assumiram um compromisso e ficaram. E quando eles ficaram, veio um vento impetuoso, veemente, língua como de fogo veio sobre a cabeça deles, e de homens covardes se levantou homem cheio do poder de Deus. Discípulos foram transformados em apóstolos, homens e mulheres acovardados se tornaram em bocas proféticas de Deus pelo mundo. Pessoas que estavam escondidas agora saiu pelos quatro cantos do mundo dizendo: só há um caminho de salvação, Jesus Cristo, que vocês mataram, crucificaram, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e é o único caminho de salvação para chegar no céu. Sabe por que Pentecostes mudou a vida deles? Porque mesmo com medo, eles tinham um compromisso com Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te der um propósito, um chamado, um dom, mesmo com medo, vai para frente, vai para cima. Mesmo se achando que não tem condições, mas assume o compromisso e vai para cima. Porque Deus, quando manifestar o fogo, a hora que Ele achar alguém compromissado com Ele, Ele faz o extraordinário. O fogo vem para valorizar e destacar. Porque ninguém escapa do fogo de Deus. A maior evidência de que alguém foi tocado pelo fogo divino não é quando ele fala em línguas. Eu falei em língua, eu fui tocado pelo fogo de Deus, veio o fogo, o poder de Deus, eu falei em língua. Não. A maior evidência, essa pode ser até uma das menores, mas a maior evidência é que a nossa vida começa a parecer um pouco mais com a de Jesus. Nós ficamos um pouco mais parecidos com Jesus.
nós ficamos um pouco mais semelhante ao nosso mestre. Então essa é a maior evidência que o fogo de Deus passou em nossas vidas, quando nós começamos a parecer mais com Jesus. Em quarto lugar, o fogo de Deus foi dado para ser usado. O fogo de Deus foi dado para ser usado, não foi para ficar escondido, irmão. A manifestação do poder de Deus na sua vida não foi para ficar escondido. A manifestação dos dons de Deus sobre a sua vida não foi para ficar escondido. A manifestação de uma cura de Deus sobre a tua vida não foi para ficar escondido. Foi para ser usado, para ser colocado como evidência. Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 8, versículo 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina se acende com o quê, irmão? Com fogo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, cobre com o vaso e põe debaixo da cama. Se fizer isso, chama o pessoal lá de Itapira. Não faz. Pelo contrário, coloca num lugar bem alto, que ilumina bem, a fim de que todos vejam a sua luz. Porque se uma coisa o fogo também faz é iluminar, claridade. Quando o fogo de Deus passa na nossa vida, não dá para ficar escondido, meu irmão. Vai aparecer. Vai aparecer. E na hora que o fogo de Deus manifestar na sua vida, que aparecer, pode saber que quem estiver em trevas vai ficar incomodado. Quando você está num ambiente durante muito tempo escuro, qualquer luz que tiver, o que é que faz com você? Em primeiro lugar, incomoda os seus olhos. Quem está em trevas, quando ele vê a luz de Deus em você, vai incomodar. Vai incomodar. Vai torcer para você dar errado, vai torcer para você pecar, para poder ter um argumento de acusação. Vai torcer para que a promessa não se cumpra na sua vida. Por quê? Porque o fogo de Deus na sua vida incomoda quem está em trevas. Incomoda. Fogo é para ser usado, não é para ficar escondido. O fogo de Deus não foi feito para ser retido, mas para ser propagado. Ele nos incendeia para que possamos iluminar e aquecer os outros. Por isso que é isso. Vou voltar lá no exemplo de Isaías. Quando Deus mandou fogo sobre Isaías, manifestou-se através do fogo, pegou uma brasa de fogo e tocou na boca de Isaías, a primeira coisa que Deus perguntou para ele assim: ei, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Você está pensando que eu desci do céu, fiz todo esse trabalho, querido, porque presta atenção. Deus, quando se manifestou ali e falou com Isaías, ele não desceu sozinho. A Bíblia diz que desceu junto com ele um querubim. Querubim não, um serafim. Um serafim é um anjo que o corpo dele todo é envolto de fogo e olhos. Se você vê um serafim sem conhecer a Deus, você corre de medo. Então tem gente que, eu quero ver anjo, não sei o que. Meu irmão, você está pensando que anjo no céu é que nem essas estatuazinhas do negócio com uma bochechinha rosadinha, com duas asinhas, assim, bonitinho, que você pendura lá na porta da sua casa, vai ficar balançando assim, o anjinho da sorte? Você acha que é assim? Se você acha, eu só tenho uma coisa para te dizer: sabe de nada, inocente. Os anjos de Deus, tem uns que têm 6 asas, tem um que o corpo todinho é cheio de olho, tem outro que é pegando fogo o tempo todo. Se você vê, meu irmão, você não quer saber de pendurar na porta da sua casa, não. Você vaza. Então, meu irmão, a gente tem que conhecer a Bíblia, não que os outros inventam por aí. Quando o Senhor desceu na terra, desceu junto com ele um serafim, um anjo, meu irmão, pegando fogo. Se um anjo desse entrar na terra hoje, sabe o que acontece com a terra? Explode. E como é que entrou lá no templo? Olha o que Deus fez. É como se Deus tivesse feito um tubo dimensional. Pensa agora naqueles filmes de ficção, de herói e tal. Um tubo que ligou o céu e a terra. Aquele ambiente com o céu. Então Deus desceu, o serafim desceu com ele e ele falou com Isaías. Por isso que quando Isaías viu que aquele negócio cercou, lembra como é o texto? E a orla do seu manto encheu, ou seja, cercou. Fez um tubo dimensional. Ficou quem dentro do tubo? Isaías, o altar
Deus e um anjo pegando fogo. Entendeu agora qual foi a primeira frase que saiu da boca de Isaías? Ai de mim que vou perecer. Dava para ele dizer outra coisa? Dava para ele sapatear e dizer, eita manta, tá glória? Não dava, meu irmão. A primeira coisa que ele olhou e disse assim, morri. Ai de mim que vou perecer. E ainda caiu a ficha dele, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Quando ele pensou que ia morrer, aí Deus manda, o anjo pega a brasa e vem em direção da boca dele. Quando vem em direção da boca dele, o que é que ele pensou? Tenho certeza que agora eu vou morrer. Há alguns segundos atrás eu achava que ia morrer. Agora eu tenho certeza. E o anjo já chega lá e diz assim, abre a boca. Meteu a brasa dentro da boca dele. Ele morreu? Eu falei para você, ele tinha um compromisso com Deus. Quando o fogo chegou, ele não morreu. O fogo purificou, tirou a iniquidade da vida dele. E depois que tirou, ele diz assim, ufa, agora eu estou livre. Deus diz assim, tu acha que foi à toa? Tu acha que eu fiz todo esse trânsito? Tu acha que eu fiz todo esse trabalho de descer do céu, vir aqui, tocar você com fogo, para nada? Você acha que eu fiz tudo isso? Eu tive que movimentar o céu e a terra para vir aqui. Para você sair daqui só dizendo assim, ai que maravilha, eu tive uma experiência com Deus, aí todo arrepiado lá do templo. Não. Sabe por que eu vim? Fazer uma pergunta para você. A quem eu enviarei, quem há de por nós? Nessa hora o que é que ele responde? Ele assume mais um compromisso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não falou aqui, eis-me aqui, envia o sumo sacerdote. Eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, envia o rei de Israel. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando o fogo toca é porque escolheu você. Não joga para outro não, irmão. Não manda Deus usar outro não. Se o fogo de Deus tocou você, é porque você foi o escolhido. Eita, tá ficando ruim esse negócio. E nem crente, tem crente já querendo ir embora. Vou dar uma aliviada. Atos capítulo 2, dia de Pentecoste. Lindo, né? Todo mundo orando lá, vento veio, fogo de Deus. Começaram a falar em línguas, por quê? Porque fogo, meu irmão, depois que manifesta, não fica quieto. Não fica, vai aparecer. Quando aqueles discípulos foram cheios do fogo e do poder de Deus, eles ficaram isolados, dizendo assim, olha, a partir de hoje nós vamos fazer aqui a nossa congregação, a gente não fala com ninguém que é ímpio lá, para não tirar de nós a santidade. Foi isso que eles fizeram? Não, eles saíram pregando o evangelho em todos os lugares, porque fogo não é para esconder, fogo é para propagar, para se mostrar. E eles saíram de lá para cumprir a grande comissão, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, o fogo lá na frente condena. Oitava vez vou dizer a mesma coisa. Ninguém escapa do fogo de Deus. Deus sempre falará com o ser humano pelo fogo. Se você tiver compromisso com Deus, o fogo purifica e valoriza. Se não tiver, o fogo destrói. Ainda tem um crente aí para dizer amém? Ou já está dizendo assim, pastor, para pelo amor de Deus. E dê mais uns minutos para me acabar. Depois que o fogo cai, querido, sempre há um chamado de Deus para transformar poder em serviço. Toda vez que Deus manifesta o seu fogo, é para transformar poder em serviço. Transformar poder em quê? Serviço. Toda unção que Deus nos dá, que vem com o seu fogo, tem que se transformar em serviço. Esse é o propósito pelo qual Deus se manifesta através do fogo. Deus fala através do fogo. Deus se comunica através do fogo. Porque todos que recebem o fogo e é purificado, são chamados para, na sequência, prestar um serviço. Alguns vão ser intercessores.
outros vão ser mestres, outros vão ser evangelistas, outros vão ser pastores, outros vão ser usados por Deus em alguma outra área social. Mas uma coisa certa, quando Deus toca com seu fogo em nossas vidas, todo o poder tem que virar serviço. Pastor, eu tive uma experiência com Deus, eu fui cheio do poder de Deus. Domingo, olha, Deus falou comigo, eu senti uma unção de Deus, eu orei. Por que é que Deus nos deu a direção, quando nós recebemos unção aqui domingo, orar pelas outras pessoas? Ministrar na vida das outras pessoas, para elas serem curadas, libertas, transformadas. Porque todo o poder tem que virar serviço, tem que servir alguém. Se você tem um propósito, um chamado, um dom de Deus na sua vida, tem que servir alguém, porque senão o fogo apaga. Fogo fica aceso pelo serviço que nós prestamos. Então, querido, use a autoridade, o avivamento que Deus te deu para curar os enfermos, libertar o cativo, pregar o evangelho, servir no reino de Deus, de alguma forma, porque o fogo de Deus não pode ficar escondido, o fogo de Deus tem que propagar. Por fim, o perigo depois do fogo. Deus mandou seu fogo, encheu de autoridade e unção. Cuidado, querido, não viva de emoções, não viva de grandes manifestações espirituais podem depois trazer grandes armadilhas. Vou lhe dar só um exemplo. Elias foi lá para o topo do Carmelo, desafiou os profetas de Baal e os profetas dos Balaíns, e para provar quem era o verdadeiro Deus de Israel, ele sabia que o verdadeiro Deus de Israel tem uma linguagem, e essa linguagem é o ego. Fogo. E qual foi o desafio que ele fez? Nós vamos fazer aqui 2 altares. O verdadeiro Deus vai mandar o que do céu? Fogo. Porque fogo é a linguagem de Deus. Ele não fez isso inédito não, irmão. É porque ele conhecia a Bíblia. Ele não inventou a roda não. Ele conhecia, ele estudava as Escrituras. Sabia que Deus, quando queria se manifestar, manifestava pelo fogo. Ele disse, então vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Porque o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele se manifesta na terra sempre com fogo. Fez lá o altar, o profeta de Baal foram, gritaram, chamaram, blá, blá, blá. Por que ele escolheu o Carmelo? Diga, campo neutro. Porque dentro dos santuários de Baal, aparecia fogo também no altar. Mas sabe como? Eles pegavam um menino, botavam debaixo do altar. Quando eles faziam de conta que orava, o menino acendia o fogo. Aí todo mundo ficava assim, oh. Ele ia dizer assim, vocês acham que eu vou me enganar com esse truque? Vamos lá para o topo do monte, para o Carmelo. Campo neutro. Porque Carmelo não era lugar de adoração também do povo judeu. Campo neutro. Vamos começar do zero. Junta a pedra lá, eu junto pedra aqui. Juntou, coloca o animal em cima, coloca lá. Beleza, pode começar. Grita mais alto, rapaz. Talvez Deus está viajando, passeando, dormindo. E os caras gritaram de 6 da manhã ao meio-dia. Meio-dia, sol quente. Ele já estava meio estressado. E assim, tá bom, parou com a palhaçada. Chega. Eles já gritaram aí por 6 horas e não resolveu. Fala o seguinte, joga água aqui em cima. Quê? Joga água. País com 3 anos e meio de seca, meu irmão. Qual era o bem mais precioso? Porque altar ao Senhor tem que ter oferta. E não é o que sobra, é o que tem de precioso. Jogou água. Muita água, porque imagina, uma terra 3 anos e meio sem chover, jogar água ao ponto de fazer um laguinho ao redor, não foi pouca água não, irmão. Porque terra seca, quando você joga água, o que é que acontece? Chupa a água, some. Colocou tanta água que fez um laguinho do lado. Os caras passaram quanto tempo orando lá, o profeta de Baal? 6 horas. A oração de Elias não durou nem 6 segundos. Senhor, para que tu saiba que tu és Deus de Abraão, Isaac e Jacó, manda fogo do céu. 6 segundos durou a oração dele. E todo mundo teve que afastar, porque o fogo desceu sobre o altar. Por que o fogo desceu sobre o altar? Porque Elias tinha compromisso com Deus, o profeta de Baal não tinha. Desceu o fogo do céu. Elias se reveste de força, poder.
desce para o ribeiro, pega todos os profetas de Baal, passa pela espada, sai de lá dizendo assim: se convertam. Só que eu falei para você, cuidado com o perigo depois do fogo. O que foi que Elias fez depois do fogo? Ele se achou tão importante, mas tão importante, ele ao ponto de dizer assim: só sobrou eu. Só eu. Cuidado, querido, quando Deus manifesta o fogo, não é porque você é melhor do que ninguém, é porque Ele quer purificar você para um serviço. Mas Elias caiu na besteira de achar que só sobrou ele. E agora ele sai andando pelo deserto sozinho, deprimido, e se escondeu dentro de uma caverna. Deus vai lá, chama e diz assim: o que você está fazendo aí dentro, Elias? Porque só sobrou eu, Deus. Não, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Sai daí, Elias. Por que é que você pegou o meu fogo, que eu coloquei na sua vida, e você veio esconder dentro da caverna? Fogo não é para esconder, é para espalhar. Então sai daí e vai procurar alguém lá no campo de Meloá, passa o fogo para ele, porque acabou para você. Porque fogo de Deus não é para esconder. Ou você propaga, ou Deus passa para outro. Olha para alguém e diz assim: você está muito calado, porque ficou ruim para você, viu? Ficou ruim. Ele saiu de lá e ungiu Eliseu. Depois disso, Deus foi tão misericordioso ainda com ele, que para arrebatar, o que é que Deus fez? Passou com uma carruagem de fogo, para purificar ele, senão ele não ia para o céu. Depois um redemoinho o levou até o céu. Porque quando o fogo passa, ou purifica ou destrói. Elias, mesmo errando, ele tinha compromisso com Deus. Por isso foi purificado e foi levado para o céu. O segredo, meu irmão, é receber o fogo e ter compromisso com Deus. Você pode até errar, o fogo vem de novo. E quando passar na sua vida, mesmo se você tiver errado, tiver compromisso, ele purifica. Se não tiver compromisso, destrói. Infelizmente é assim. Não estou inventando, é o que está na Bíblia. Então, queridos, nós precisamos lembrar que o fogo é de Deus. A glória é de Deus. É Ele quem manda o fogo e nós somos apenas o altar, a lenha que alimenta para que o fogo não se apague. O fogo manifestado deve gerar em nós temor e não soberba espiritual. Deve gerar em nós humildade e não orgulho. Gerar em nós compromisso com o reino de Deus e não usufruir para engrandecimento próprio. O fogo que recebemos de Deus precisa ser usado para purificar quem tiver ao nosso redor. Por isso que o fogo não pode ficar preso. Eu concluo essa palavra, querido, dizendo que a manifestação do fogo de Deus é o ponto de partida e não a linha de chegada. Quando Deus manifesta o seu fogo, a sua unção e o seu poder sobre cada um de nós, não é o ponto final da chegada, é só o ponto de partida. Deus está nos dando a oportunidade de sermos purificados, de sermos renovados, de recomeçarmos, de vir a sua unção sobre a nossa vida. Próximo passo, nós precisamos assumir um compromisso. E quando assumirmos, esse fogo vai continuar ardendo sobre o altar e não se apagará. E a glória de Deus vai inundar as nações da terra. É assim que diz a palavra de Deus. Então, depois que o fogo do céu cai, que Deus fala conosco através da linguagem do fogo, Ele tem por propósito transformar as nossas vidas para nós assumirmos uma postura de zelo, devoção, de busca, de prontidão, serviço com profunda humildade. Não permita que a experiência que um dia você já teve com a manifestação do fogo de Deus se torne uma nostalgia, se torne apenas uma lembrança do passado. Mas pega o fogo de Deus, em nome de Jesus, e deixa Ele incendiar a sua vida, seu coração, e que você seja o instrumento de Deus para incendiar as próximas gerações. Amém? Se você quer e puder, fique de pé, eu quero orar com você.
Preste atenção, querido, não desfoque. Não desfoque. Quem aqui aceita hoje um desafio de Deus, de não apenas receber o fogo, mas carregar ele consigo, para que ele não se apague? Eu gosto muito da frase que marcou a vida do Josafá, e eu gosto muito dessa frase: Deus não perde investimento. Se ele derramou um dia um fogo sobre você, meu irmão, é porque ele tem um projeto lindo para a sua vida. Mas ele não vai ficar esperando a vida toda, você entender que precisa manter o fogo aceso. Se você quiser se esconder para não exercer o fogo, ele vai te salvar, sim, vai. Mas ele vai passar essa unção para um próximo Eliseu que aparecer. Esse é o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus é que você esteja como uma chama acesa. Por onde passar, brilhe a glória de Deus. O que você vai fazer com o fogo que você recebeu há uma semana atrás em Pentecostes? O que você vai fazer com a ativação dos dons que uma semana atrás Deus ativou em tua vida em Pentecostes? O que você vai fazer com a experiência que você teve nesses últimos dias com Deus? Hoje, nós precisamos entender: a linguagem de Deus é fogo. E do fogo ninguém escapa. Do fogo de Deus ninguém escapa. O fogo de Deus, quando se manifesta, o primeiro objetivo é purificar para valorizar, assim como o ouro que passa pelo fogo. Se Jesus estiver em nossas vidas, nós tivermos um compromisso com Jesus, o fogo purifica, valoriza. Mas se o fogo de Deus passar em nossas vidas e nós não tivermos o compromisso com Jesus, por outro lado, o fogo destrói. Não assuma um compromisso comigo, mas assuma um compromisso hoje com Deus, de manter acesa a chama do Senhor em tuas vidas. Eu falei, mas não custa nada repetir. Essa chama vai manter acesa com o exercício do dom e do talento que Deus te deu. Essa chama vai manter acesa com o nível de compromisso que você vai assumir com o Senhor. Essa chama vai se manter acesa pelo nível da devoção que você vai ter diária com Deus, da sua busca diária, da sua entrega diária, do seu entendimento, do seu conhecimento em Deus, da sua oração, do seu devocional. É assim que vai manter aceso. E essa chama vai brilhar. E aqueles que estavam em escuridão, pode até incomodar alguns, mas outros vão ver o caminho que devem andar. Deus, ao derramar o seu fogo do céu para se comunicar com o ser humano na terra, não foi para fazer espetáculo pirotécnico, foi com um propósito. Deus, ao derramar o seu fogo do céu sobre nós, Ele já tem um compromisso para conosco. Agora cabe a nós assumirmos o compromisso e não deixar essa chama apagar. E como é que essa chama se apaga? Quando eu não faço tudo aquilo que eu acabei de dizer. Quando eu deixo de ter um devocional, uma busca, um entendimento, um conhecimento. Mas Satanás, ele sabe apagar o fogo. E como é que ele apaga? Desfocando a tua visão. Ele fez isso lá no Éden com Eva. Olha a árvore, é bonita para os olhos. Não olha porque Deus falou, não, olha para a árvore. Colocando dúvida no seu coração, tentando te tirar do propósito de Deus. É assim que ele tenta e infelizmente apaga o fogo de muita gente. Mas o fogo, quando Deus passa, precisa continuar aceso. E que hoje, você, eu, cada um de nós que estamos aqui,
que já tivemos uma experiência, possamos responder para o Senhor a mesma pergunta que Ele fez para Isaías depois que o fogo passou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E hoje eu e você tenhamos uma resposta não ensaiada, não decorada, mas genuína do nosso interior e do nosso coração para o Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu usarei para cumprir o meu propósito? Quem será a porta de salvação nessa cidade? Quem será a voz de libertação nessa cidade? Se você já teve uma experiência com o fogo de Deus, assuma um compromisso. Não deixe que pessoas, situações, conflitos, inclusive da sua alma, desfoque. Leve você para outro caminho, outro sentido. Mas leve você a entender: o fogo já veio. O fogo já caiu. Deus já se manifestou pelo fogo. Deus já se comunicou conosco pelo fogo. E agora? O que vamos fazer? Enquanto adoramos, você responde para o Senhor nesta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor.